O One Punch Man é inspirado quase 100% no Ampaman. Quer saber por quê? Então acompanha esse vídeo. Porra, como a gente vai, desbravadores? Sejam bem-vindos a mais esse vídeo aqui do Desbravando do Japão. Meu nome é Anderson Tavares e eu vou contar pra você uma história absurda. A gente vê aí que a maioria dos animes tem inspiração em alguma outra coisa e não seria diferente com o One Punch Man. Cara, se você não assistiu o anime do One Punch Man, assista porque é muito bom. E apesar do anime ter só 2 temporadas, o mangá e o webcomic dele nunca pararam e eles continuam assim com histórias incríveis. Me parece que no futuro o One Punch Man vai ser um anime assim, bem profundo, com uma história além de hilária, bem trabalhada. Mas eu não tô aqui para falar sobre só o One Punch Man, e sim para falar sobre as inspirações dele. Eu acredito que quem é fã já deve saber que o Ampaman foi inspiração para fazer o One Punch Man, E que o One, como uma das crianças que cresceu assistindo o Ampaman, pegou várias e várias ideias. O problema do Ampaman é que ele não é tão famoso no ocidente, porque ele é um anime feito para criança muito pequena. Por exemplo, a minha filha, quando ela entrou na creche, a primeira palavra que ela leu falando da creche foi Ampaman. As histórias do Ampaman já existem desde 1973, numa ilustração, quase um livro que foi feito. Mas só em 1988 que ele virou um anime que passa na televisão constantemente. Ele é um anime que tem muitos episódios, muitos mesmo, mais de 1000. Inclusive, eu alfineto dizendo que inspirou até Dragon Ball a usar nome de comidas para os seus personagens. E você vai ver por quê. Se é a primeira vez que está assistindo um vídeo aqui do canal, por favor, assiste até o final e se você gostar, se inscreve no canal para continuar acompanhando. Eu conto experiências minhas aqui do Japão. E essa experiência eu tive com a minha filha, que está na creche agora. Você que está inscrito, muito obrigado. Eu conto com o seu joinha e também com um comentário. Deixa um comentário, faz uma pergunta, quem sabe eu posso te responder. Então vamos lá. O que já foi admitido que foi inspiração do Ampaman? O Saitama. O Saitama é o personagem principal do anime. E se você olhar bem para os dois, você vai falar assim, puxa, o Ampaman é careca, o Saitama também é careca. Eu também tô ficando no Saitama na vida. Mas, veja que a inspiração é clara, o uniforme, as cores são alternadas. Isso já foi confirmado pelo escritor, que ele tem uma inspiração muito grande no Ampaman. E não havia de ser diferente, porque o One nasceu em 1986, ano que já existia muito do Ampaman. E, digo mais, a Bandai ganha muito dinheiro com o Ampaman, muito mesmo. A minha filha chega a comprar vários salgadinhos do Ampaman, shampoo do Ampaman, gachapon, ela adora gachapon do Ampaman. Agora, se você nunca assistiu o Ampaman nem o One Punch Man, dá uma olhada nisso. Na primeira cena do anime, a gente vê o Homem Vacina lutando com diversos outros personagens e sendo derrotado pelo Saitama. Note que o Homem Vacina ele é muito parecido com o Baikiman, que é o principal inimigo do Ampaman. Até é engraçado falar disso, porque Baikiman significa Homem Bactéria. Foi uma sacada muito boa, as pessoas sempre falam que esse personagem, Homem Vacina, parece muito com o Piccolo. Então vamos dizer assim, ele é uma fusão do Baikiman com o Piccolo. Mas tem muito mais coisa que eu vou mostrar pra você, que realmente esse anime é muito inspirado no Ampaman. Outra coisa confirmada, e que qualquer um pode ter conferido, mas não necessariamente ter percebido, é que antes do lançamento da segunda temporada do One Punch Man aqui no Japão, rolou um episódio fazendo um resumo sobre o que era o anime do One Punch Man. E quem narrou o episódio foi nada mais nada menos que a dubladora oficial do Ampaman aqui no Japão. Então, assim, a relação é muito forte entre as duas séries. Antes de tudo, Ampan é um pãozinho de feijão. Então a cabeça do Ampaman, ela é sim uma cabeça de pão de feijão. Por isso que o Baikiman é inimigo dele, porque pão é inimigo de bactéria, Bactéria acaba com o pão. Agora umas curiosidades escondidas que eu achei porque eu assisto o Ampaman com a minha filha e eu fiquei assim, não é possível, será? Vou jogar no ar e você diz aí pra mim se eu tô certo ou se eu tô errado, tá bom? Então vamos lá. O golpe do Karepaman, que é pão de carê, homem pão de carê,
é muito parecido com o golpe do Genos. Por quê? Mas os dois não tem nada a ver. O Genos é um robô, o cara é um pão de carê. Mas o golpe principal do Carepaman é cuspir carê quente, fervendo sobre os seus inimigos. Muito parecido com o poder do Genos, que é torrar os inimigos com fogo. É lógico que, né, nas proporções devidas, né, o Carepaman é muito amigo do Anpaman, né, e o Genos, né, é um discípulo do Saitama. Então fica assim tendo uma relação, apesar que escondida, bem escondida mesmo, né. Outra coisa que pra mim chama atenção é a cara do Shokupaman e do King. Né? O King é um herói no One Punch Man, né? Então é tido como o homem mais forte do mundo. Né? Você tem que assistir para saber se ele é ou não é o homem mais forte do mundo. Mas o Shokupaman, que significa pão de forma, o homem pão de forma, ele tem uma cara que pra mim muitas vezes lembra a cara do King, a cara de sim, né? De tipo, não tô nem aí pra nada, mas ao mesmo tempo eu tô preocupado com tudo. Né? E ele também é muito amigo do Anpaman. E na segunda temporada a gente vê muito essa aproximação do King, né, com o Saitama. Outra coisa que é interessante ver é a interação entre a Tatsumaki e a Fubuki, com as similaridades que elas têm com a Meronpana e a Rompana. Porque assim, eu não consegui falar o nome direito, tá? É Meronpana. Meropana. Certo? Seria, né, pão de melão. E a outra Rorupana, que seria rocambole de pão. É uma coisa assim, rocambole. Elas, apesar de serem inimigas, ó, deixa se não parece com o One Punch Man. Né? Elas têm uma relação próxima, elas na verdade são irmãs, mas uma começa como inimiga do Anpaman e depois vem pro lado do Anpaman. Já a Meronpana, ela é amiga do Anpaman 100%. E a Rorupana, ela começa trabalhando com o Baikinman contra o Anpaman. Né? A gente vê bem essa interação da Fubuki na segunda temporada, como ela se apresenta como inimiga do Saitama, né? Apesar da Fubuki também não ser assim, uma verdadeira aliada. Né? Bankeman e o Chizo. O Bankeman é conhecido como Homem-Cão no Brasil, né? E o Chizo é um amigo leal do Saitama. Então, por quê? Quando a gente vê aquela cena do Homem-Cão no lugar do Hachiko, né, lá em Shibuya, fala assim, caramba, ele é um cão fiel, então, né? É a mesma coisa que acontece com o Chizo. O Chizo, depois de ser salvo pelo Anpaman, vira o melhor amigo dele e protege ele bastante. São de diferentes personagens? São totalmente diferentes, mas as histórias, assim, são bem similares, se a gente for analisar bem. Outro personagem que é herói, pode ser inimigo, e o inimigo do Anpaman, né, é a relação do Metal Knight com o Baikinman. Por quê? Porque o Metal Knight, né, ele é um herói que domina robôs. E o Baikinman tem muitos robôs. E robôs até, inclusive, muito parecidos com alguns robôs do Metal Knight. Sem contar a centopeia ancestral da segunda temporada com a centopeia do Baikinman, que é muito parecido. Os episódios são muito parecidos. Né? Lógico que o Anpaman sempre vence todas. Da mesma forma que o Saitama, que parece que os dois personagens têm força totalmente limitada. Dois personagens pra mim são mesmo, são o Bang e o Jamo Oji-san. Porque os dois têm esse negócio de ser assim, né, os treinadores, aqueles que levam os heróis pra frente, né? Apesar do Bang ter tentado, ele não conseguiu porque o Saitama não tá nem aí, né? Mas de qualquer forma, quem cuida assim, né, da parte assim pensativa, da construção da característica dos personagens são esses dois que, né, o Jumbo, por exemplo, ele assa a cabeça do Anpaman sempre que precisa de novo, né? E o Bang tentou bancar o mestre do Saitama mesmo sem sucesso. E agora a maior bomba de todas que ninguém poderia acreditar, mas não, o Homem Sorriso não é baseado no Chapolin. Não, ele não é baseado no Chapolin, é baseado no Anpaman. Ele tem o mesmo uniforme do Anpaman, olha, é o mesmo uniforme do Anpaman. Ah, mudei um pouquinho aqui, mudei um pouquinho ali, tá certo. O An falou que ele se baseou em heróis do mundo todo para fazer os seus heróis. Para mim, mentira. Ele só não queria falar que copiou o Anpaman de novo. Inclusive a marreta que o Homem Sorriso segura é igualzinha a marreta do Baikinman, né? E se você observar a mesma cena que eu coloquei lá no começo, né, um dos personagens que foi derrotado pelo Homem Vacina foi o Homem Sorriso.
E o Homem Sorriso ele é muito parecido com o Ampaman. Então faz muito sentido que as duas inspirações tenham lutado no primeiro episódio, na primeira cena do One Punch Man, e quem venceu foi o inimigo. Porque é sempre assim no One Punch Man, né? Então faz todo sentido. Ele tem muito menos cara de Chapolin agora do que ele tinha antes. Olha o uniforme. Olha o uniforme como é igualzinho. Mas e a capa? Precisa de capa? Sem capa. Sem capa. Né? Só o Saitama ter capa já tá bom. Então é isso. Espero que eu tenha chocado todo mundo que imaginou que não existiam mais nenhuma semelhanças entre o Ampaman e o One Punch Man. Cada vez que eu assisto eu vejo mais e mais referências, né, dessas duas animações. Eu vou deixar até uns links se você quiser assistir o Ampaman, mas esse filme é muito infantil, mas muito, muito, muito infantil. E apesar disso, ele foi reconhecido por 10 anos consecutivos como personagem de animação aqui no Japão. Então imagina, 10 anos perguntar qual o personagem de animação que você conhece. Ah, o Ampaman. Né? Isso fica na cabeça das crianças. Então eu tenho certeza que o One tem isso muito afundado na cabeça dele. Toda vez que ele pensa, vou fazer um personagem novo, ele puxa alguma coisa lá do fundo e fala, puxa, mas isso aqui vai ser novo, o mundo não viu. O mundo não viu porque não assistiu o Ampaman. Se é a primeira vez que você assistiu e gostou do canal, por favor, se inscreve aqui, né, que eu trago experiências semanalmente. Também peço que você conheça, né, o Jornal de Ontem, um jornal cheio de notícia velha, com os fantoches que fala aí sobre o que aconteceu no Japão, bem atrasado, mas pelo menos está sabendo, né? Posso fazer mais coisa de anime se você quiser, é só deixar o comentário aí embaixo, uma pergunta ou uma exclamação, faz aí que eu vou trocar uma ideia com você, tá certo? Então agradeço você que assistiu, domo arigatou gozaimasu por tudo isso aí, valeu!